Amém, amados? Que bom, né? A Bíblia diz que bom é louvar o Senhor e render louvores ao seu nome, que é altíssimo. Amém? Desde já eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao santo e eterno nome do Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono e ao Cordeiro. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 35. Número 35 a partir do 9. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe, quando passarem o Jordão, a terra de Canaã, versículo 11, leio vocês. Verso 12, leiam vocês. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão, verso 15. Agora, a partir do verso 24, mesmo capítulo, pule aí, do 15 ao 24, diz: então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote. Diga comigo: até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirão com o santo óleo. Verso de número 28. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Que o Espírito Santo de Deus aplique sua ditosa palavra em nosso coração. O título da nossa mensagem hoje é As 6 cidades refúgio. Estamos numa manhã maravilhosa, uma manhã de Santa Ceia do Senhor. Queremos falar do Cordeiro que nos salvou, nos tirou das trevas, nos tirou do mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E não nós, mas há milhões e há outros. Eu quero profetizar que muitos que hoje estão na avenida ou se preparando para voltar à avenida, no ano que vem não estarão mais, que serão alcançados pela graça de Deus. Quem crê isso, diga amém. Porque o Espírito de Deus continua na terra a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o que é que falta para que ele convença mais? É que a igreja pregue. Não é isso, pastor Marco, pastora Sandra? E como é que pregamos? Em todos os métodos, principalmente aqueles que a igreja tem orientado. Convide as casas que estão com luta para ir. Casa de Paz, pastor Railson está conduzindo muito bem esse ministério. Convide para uma célula, se você não for anfitrião, para a célula de outro. Mas fale do amor de Deus, com palavras e sem palavras, a todo tempo. A Bíblia diz assim: fala e não te cala, porque tem um grande povo nessa cidade. Então Deus continua a salvar, até a trombeta tocar, Ele continua a salvar. E como falou aqui a Alessandra, falou Railson, nós temos que ter misericórdia daqueles que estão lá, que estão cegos, né? Tem um corinho não, um hino do cantor cristão antigo, né? Tempo que o pastor Marco ainda cantava no coral com a irmã Sandra, lá na primeira igreja batista de Jiquié, dizia: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei. Todos nós era assim, longe, longe do meu Salvador. Mas Jesus tira a escama, o Espírito de Deus fala lá no profundo, ele quebra o homem, alamachou de cá. Ele tira do homem, ele esclarece. Paulo estava cego, mas no caminho de Damasco, hora de meio-dia, ele viu uma luz, e ele viu o Senhor e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem tão cônscio, tão bem formado, tão bem capacitado, disse: não, eu estou
matando aqueles que seguem esse falso Cristo aí. Recebi ordem de Roma para exterminar e eles fugiram para a Síria, para a capital Damasco. Eu estou indo para lá. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele de perseguidor vira perseguido, porque ele pegou todo aquele potencial que ele tinha, agora vai usar para a glória do nome do Senhor. Tem muitos lá cheios de potencial, de dons, de talento, em cima do trio, que Deus vai pegar aquele potencial todo e agora você vai usar para o reino aqui agora. Aleluia. E Deus vai mudar, porque essa é a obra de Deus. Para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Pai, abre a porta da palavra e da revelação nesta manhã, edifica a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amados, todas as ordenanças do Velho Testamento, preste atenção, elas não eram sem razão ou meramente história, mas havia sim uma razão espiritual, havia uma lição que estava sendo pregada ou instruída por Deus, com palavras e sem palavras, que ela era escrita, explicada, e muitas vezes aquilo que até não entendemos, mas tem um significado. Por isso que nós temos pregadores, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu isso à igreja, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente exercitado em toda a palavra de Deus, né? Diz ele mesmo, deu uns para pastores, para explicar, para que nós entendamos a palavra. Então, havia uma razão espiritual que se aplicava fisicamente em todos aquela obra do Velho Testamento. Se nós formos ver, desde o sacrifício de Isaac, Deus já estava dizendo ao mundo que haveria um cordeiro que substituiria o homem da morte. Deus ia prover, lá em Gênesis capítulo 12, no sacrifício de Abraão, a palavra Iavé Jirê, Deus proverá, aparece a primeira vez na Bíblia. Quando Abraão profetiza, Deus proverá, Iavé Jirê, para si o cordeiro. E na hora certa, Deus proveu o cordeiro e Isaac foi tirado do altar e Cristo foi para o lugar. Deus já estava dizendo, mandarei meu filho para morrer no lugar da humanidade. E todo mexicano, o tabernáculo, ele tinha nos seus compartimentos, átrio, lugar santo, lugar santíssimo, um significado, que hoje eu digo que é nosso corpo, alma e espírito. Nós somos hoje o tabernáculo que o próprio Deus convencionou. Não habito mais em templo feito por mão de homem. Então o tabernáculo não é isso aqui. Isso aqui é um recinto que nós consagramos e separamos para cultuar. O templo é você. O templo sou eu. Cada um de nós somos o templo. E a decoração do templo, as cores, cortinas, seus utensílios, tudo tinha um significado espiritual. Todos ele falava de um modelo da obra redentora de Cristo. E a cidade refúgio, que é o tema da nossa mensagem de hoje, não é diferente. Segue essa mesma linha de entendimento. E por que eram 6 cidades? 6 representa número de homens. Daqui a pouco, no decorrer da mensagem, você vai entender por que eram 6. De sorte, amados, que o homem foi criado no 6º dia. Quando você vai ver a criação, Deus começa a criar a luz. Foi a primeira, uma mensagem aqui muito maravilhosa do irmão Tiago no domingo passado, sobre o tempo. E ele falava sobre isso. Deus criou a luz, e com a luz o tempo, e ali vai criando. E no 6º dia, Deus criou o homem. Então, o número 6 representa o homem. Mas você vai entender melhor que homem é esse, dessas 6 cidades de refúgio no decorrer da mensagem. E no 7º dia, aí eu vou dar aqui uma alfinetada santa de conhecimento a vocês. Deus, muita gente diz que Deus descansou. Na verdade, o texto, Shabat, a palavra Shabat, lá na Bíblia original em hebraico, ela tem 3 sinônimos. Nessa ordem, parar, cessar e descansar. A que se aplica a Deus é que Deus cessou a sua obra. No 7º dia, Shabat. Deus cessou a sua obra, terminou. Porque Deus não se cansa, senão nós teríamos uma contradição bíblica. Isaías capítulo 40 diz assim, não sabes, nunca ouviste, que o Deus eterno não se cansa nem se fadiga? Pelo contrário, dá força ao cansado que não tem nenhum vigor. Né?
Os jovens caminharão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor, versículo lindo, renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Então, se a gente trabalhar no sinônimo descansar em Gênesis, a gente cria um problema teológico com Isaías 40 e outros textos. Então, Deus cessou a sua obra, porque Deus não é mortal, como nós. E, poxa, que cansaço fazer o universo. Ainda bem que eu agora vou descansar um pouquinho. Não sei isso, Deus não se cansa, Deus não dorme, não se fadiga. Amém? Então, o Shabat cessou a sua obra. Então, amados, seguindo aqui, é muito importante nós entendermos, às vezes, algumas coisas da Bíblia no original. Por quê? Porque explica melhor, aumenta a nossa fé. Às vezes nós vimos a igreja e ouvimos uma mensagem maravilhosa. Olha, estou aqui no livro de Números, número 23, 19, é conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria isso, ele não faria, ou falaria e não confiaria. A gente vai lá para Samuel, que também tem outro versículo dizendo isso. Samuel 15, 29, e também aquele que é a força de Israel, não mente e não se arrepende. Aí a gente vai para Gênesis 6, estamos estudando a Bíblia. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Pô, quem está certo? Samuel? Quem está certo? Número 29 ou Gênesis 6? A gente vai para o original, você não vai encontrar a palavra arrependeu-se. No original a palavra é Naham, que quer dizer entristeceu-se, lastimou-se, sentiu. Deus sentiu por ter feito o homem, ou seja, pelo que o homem decidiu fazer. Ele fez com prazer, mas o homem decidiu pecar, sabendo Deus que ele tinha o poder do livre-arbítrio, o homem, para pecar ou não pecar. Mas o homem escolheu pecar. Por isso Deus, pela presciência, já deixou o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Mas isso é lindo, amado. Então aqui, quando nós olhamos esse simbolismo, tem muito simbolismo maravilhoso na Bíblia, que a gente tem que ler a Bíblia entendendo que Deus é Espírito, amém? A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que o que eu adore em Espírito e em verdade. Mas nós vamos encontrar situações na Bíblia que fala assim, olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas, né? O Senhor, Salmo 91, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Mas aqui não quer dizer necessariamente que Deus tem pena, como pássaro. Deus não é um pássaro gigante. Isso é o que se chama na teologia de antropomorfismo. É uma figura de linguagem que usa seres conhecidos do mundo para nós entendermos como é a proteção de Deus. Jesus disse isso lá quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu te quis agasalhar como as galinhas agasalham os pintinhos debaixo de suas asas e não quisesse. Jesus estava citando, olha, eu queria fazer aquele tipo de proteção que a galinha faz, mas Jerusalém não quis. Então Deus chega no Salmo 91, usando o salmista, e diz assim, que debaixo das suas asas estaremos seguros. Quer dizer, olha, como um pássaro protege a sua ninhada, eu vou proteger vocês, mas Deus é Espírito. Por isso que Deus diz assim, olha, quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então são antropopatismo e antropomorfismo que Deus usa para nós entendermos a sua proteção, mas Deus é Espírito. De sorte, amados, que a lei mosaica, preste atenção agora que vamos entrar no cerne principal, diz no capítulo 21, não precisa abrir, versículo 14, que quem mata tinha que morrer. Era a lei olho por olho e dente por dente. Era a lei mosaica que estava lá, antes do Senhor introduzir. E a lei mosaica tinha, vamos dizer assim, fulcro, ou, que eu diria assim, sofreu influência de uma das leis mais antigas, um dos códigos jurídicos mais antigos, Código Babilônico de Hammurabi, que foi do ano 1792 a 1950 a.C., influenciou várias gerações, vários países, nações, impérios, também conhecida como a lei de Talião. Matou, tem que morrer. Mas Deus aqui cria, nesse texto que lemos, nós lemos o texto de Números, o povo já tinha saído do Egito, estava no deserto, Deus disse, não, com vocês não vão ser assim.
Eu vou criar agora esta lei que será estatuto perpétuo para vocês. Construa 6 cidades de refúgio, 3 além do Jordão e 3 na cidade de Canaã. E o interessante é que Deus disse, todas essas cidades serão montanhosas. Você vai ver no desenrolar da meditação, eu vou procurar ser breve, porque eu não quero atrasar o nosso cerimonial, que é notável em obediência a Cristo. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E nós estamos aqui em obediência. De sorte, amados, que 6 cidades montanhosas, que eram cidades preparadas como refúgio para que qualquer que cometesse um crime, sem intenção, inadvertidamente, por acidente, pudesse se refugiar. E que isso significava espiritualmente? Isso é muito importante nós entendermos, porque, trazendo para o espiritual, essas 6 cidades é um tipo de Cristo, por isso que eram 6, e 6 é número de homem. Por que 6 é número de homem? Porque Cristo se fez carne. Filipenses capítulo 2, vai dizer, aquele que subsistindo na forma de Deus, Cristo estava com Deus, era Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Não teve por usurpação ser igual a Deus, Paulo escreve inspirado, mas esvaziou-se, assumiu a forma de homem, e estando na forma de homem, ele se humilhou ainda mais à morte e à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se prostre, todos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Vocês são felizes, eu, cada um de nós estamos aqui, muitos santos na face, que já se dobrou hoje. Já nos dobramos hoje, dizemos, olha Senhor, eu reconheço que Tu és Senhor. Que aqueles que não reconhecerem até, vão ter que reconhecer um dia, mesmo quando não tiver mais jeito. Todo mundo vai ter que se dobrar e reconhecer. A diferença é que quem se dobra hoje, vai ter a coroa da vida, vai ter todo o pacote de bênção inigualável, que já está preparado para os santos, na glória de Deus. E isso é maravilhoso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Meu nome, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. De sorte, amado, que para entendermos bem a cidade de refúgio, o principal pecado que condena o homem não são os pecados que nós cometemos hoje. Porque mesmo sem cometê-lo, nós já estaríamos condenados. O pecado que condenou o homem foi o pecado de Adão. Nosso, vamos dizer assim, ancestral, primeira linhagem, Adão e Eva, cometeu um pecado, e todos que nasceram de Adão, herdaram o pecado. Por isso que lá em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a criança nasce, ela está na inocência, mas ela é pecadora. Assim que ela sai da fase de inocência, ela precisa entender o amor de Deus e precisa se converter. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas passando o tempo da ignorância, tem que se converter. Mesmo que não cometeu pecado nenhum, já é pecador, porque nasceu de Adão. Então entenda isso. Aí eu pergunto a você, você estava no Éden? Você que é mulher estava lá com Eva, você era Eva? Eu era Adão? Não. Quem pecou foi Adão, nós Adão. Então o nosso pecado foi um pecado por consequência ou inadvertidamente. Eu sou pecador inadvertidamente, ou seja, não porque eu quis ser pecador. Quando a irmã Laide, minha mãe, que já está na glória, conheceu o meu pai, Manuel dos Santos, e nasceu esse rapaz inteligente, já nasceu pecador. Mesmo que assim, quando eu nasci, disse assim, ó, você quer ser pecador, anjo ou santo? Não tive essa opção. Certidão de nascimento passou, disse Daniel Pinheiro dos Santos, pecador, passível do inferno, precisa da misericórdia de Deus. Então, eu não comi fruto nenhum, não conheci Eva, nunca vi mais gorda, conheço até uma mulher mais bonita do que ela, que se chama Josenilde Souza Pinheiro dos Santos, mas Eva eu não conheci, não sei onde fica o fruto da árvore da vida, tá certo? Não vi a antiga serpente, não vi nada disso, conheço por aqui, mas herdei esse pecado. Então, o meu pecado e o seu é inadvertido. E aí que entra essa maravilha, porque as 6 cidades de refúgio, uma espécie de habeas corpus,
que na nossa legislação é um salvo-conduto para salvaguardar a pessoa até que haja um julgamento justo, que alguém analise a situação e diga, não, isso aqui, ele merece ser punido ou não. Então, pela lei de Moisés, matou, não quer nem saber se ele é estudante, vai ter que morrer. Aí o senhor disse, não vai ser assim, matou, vai para a cidade de refúgio, a congregação vai analisar as circunstâncias, se foi involuntário, ele fica na cidade de refúgio, o vingador não pode pegá-lo na cidade de refúgio. E tem mais, quando o sumo sacerdote morrer, ele está livre, o vingador não pode mais tocá-lo. E essa lei virou estatuto perpétuo. Então, eu estou trazendo para o espiritual, cidade de refúgio é Cristo, as 6 cidades de refúgio, o vingador é Satanás, que quer nos matar, acabar conosco. Satanás quer matar o homem, porque ele já está condenado, ele quer que o homem também seja condenado com ele, e ele faz de tudo para destruir a vida do homem. Mas Cristo é o habeas corpus de Deus, que diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, à sombra do Onipotente descansará. Quando o homem entende o plano salvífico da salvação, ele é alcançado pelo amor de Deus e ele é chamado, olha, venha, existe um refúgio, você não precisa ser morto pelo vingador, venha, se refugie em Cristo, porque tem vida eterna nele, louvado seja o nome do Senhor. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o crer é aceitar o convite, ele não morra, mas tenha vida eterna. Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio, estamos falando de refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Romanos 8,21 vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, entendendo aquilo que Deus fez lá fisicamente como um ato espiritual, que tem efeito na minha e na tua vida, Jesus são essas cidades de refúgio, nós vamos entender o nome de cada um e o sentido. 6 cidades de refúgio em lugares altos. Tem um corinho nosso aqui que diz, ele nos faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, das tempestades, acima dessa vida, de todas as coisas, para que nós nos refugiássemos nele, para que Satanás, quando eu estou falando matar aqui, amado, não é matar fisicamente, estou falando de matar eternamente, porque matar eternamente é fazer perecer para sempre no inferno. Era o desejo de Satanás para o homem, porque o homem fisicamente é mortal, mas tua alma e teu espírito não é mortal. Então, morte quer dizer separação de Deus, separação eterna, o que Satanás já está condenado, e ele quer levar com ele todos quanto ele puder. Mas graças a Deus que veio Jesus, diz a palavra, para desfazer as obras do diabo. A palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. De sorte, amado, que o Senhor dá essa ordem, 6 cidades, 3 além do Jordão e 3 em Canaã. E aí Deus dá o nome das cidades para Josué. As 6 cidades de refúgio eram Bezer, Ramote e Golã. Foi escolhida por Moisés, localizada no oriente do Jordão. Hebron, Siquém e Quedes, escolhida por Josué, localizada do lado ocidente do Jordão, já na cidade santa. E aí você vai entender que esse cenário físico, ele se discerne espiritualmente na tua vida. Você hoje está numa cidade de refúgio. Eu vou dizer mais além. Além de você já estar em uma dessas cidades de refúgio, ou nas 6 juntamente, que elas são hoje virtudes espirituais, o sumo sacerdote Cristo já morreu. Preste atenção que você leu comigo, eu fiz questão de você ler. A palavra diz lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, os que guardam a palavra deste mandamento, porque o tempo está próximo. Interessante que esse texto lá no original grego, ler não é chegar assim e dizer, ó, não. Ele está falando em meditar, em discernir. O texto no grego é discernir. Bem-aventurado aquele que discerne as palavras deste estatuto, guardando as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Então, quando você discerne que você está refugiado em Cristo, que o diabo não tem mais acesso a você, por isso que Pedro escreveu, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. O que é derredor? É depois de quem está ao redor. Quem está ao redor? O anjo do Senhor que se acampa ao teu redor, ao meu redor e nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está bramindo como se fosse leão, procurando a quem possa tragar. Mas não pode passar, amados, porque você é guardado por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E na cidade de refúgio que estamos, vamos entender que Quedes significa santo ou santuário, a primeira cidade de refúgio. Estou correndo um pouquinho. Ela ficava na região montanhosa, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali. Representa a santidade de Cristo, o Cristo, o Cordeiro Santo, perfeito. Quando cremos em Cristo, amados, corremos para Ele, somos refugiados e santificados pela justiça dEle. Aí Romanos 5,1 diz assim, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você hoje é justo, não porque você seja bom, não porque você vem à igreja, não porque você anda com Bíblia, não porque você lê a Bíblia. Tem gente do mundo que lê até mais a Bíblia do que a gente, tem estudiosos, antropólogos, não sei das quantas, que lê a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, não entende nada. Você lê um versículo, as palavras saltam, você se enche de gozo no coração, as lágrimas descem do seu rosto, sabe por quê? Você é remido, lavado pelo sangue, o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, quando você lê, diz, esse tem identidade, esse tem sinergia, esse é santo, esse é salvo, então esse, ele vai além da letra, por mim, por você, porque nós não somos meros leitores, nós somos participantes, partícipes da própria palavra que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos santificados. Quem é santificado está em Quedes, está na cidade de refúgio. Amém, amado? Diga assim comigo, levante a sua mão direita. Eu estou justificado e santificado em Cristo. Eu estou na cidade de refúgio que é Cristo. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor diz assim, lá na Páscoa, no Pessache, vendo eu o sangue, passarei por cima. Eu gosto de brincar assim, isso não está na Bíblia, é uma conjectura. Menino gosta muito de amizade, não é? Quem tem filhos aqui, eu já teve filho, né? Menino gosta muito de amizade. Então, se o filho de um israelita tinha um amigo egípcio, aqueles amigos diziam assim, ó, somos tão amigos, então faz o seguinte, passa essa noite lá em minha casa, nós vamos brincar, vamos fazer, quem sabe, aquela guerra de travesseiro, não sei se existia na época, no Egito, estou aqui parafraseando, conjecturando, e o menino disse assim, minha mãe, eu posso dormir na casa do meu amiguinho israelita? A mãe disse, tá bom, eu vou deixar. E o menino foi dormir na casa do israelita, bem naquela noite que Deus disse assim, olha, pega o sangue do cordeiro, que simboliza Cristo, cordeiro primogênito sem defeito, pega o sangue e bota nos umbrais e na vega das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Você sabe o que vai acontecer? Não importa que aquele menino era egípcio, por ele estar na casa marcada com sangue, ele não ia morrer, mesmo que ele fosse o primogênito da sua família. Entendeu como é a salvação? É estar no refúgio. Por isso que o estrangeiro podia ser salvo, o texto dizia, e o estrangeiro que viver no meio de vós, fala a cidade de refúgio. É maravilhoso isso, a salvação não é só para os judeus, a salvação é também para as nações, para os gentios. Então hoje nós somos casa marcada com sangue, quando o juízo de Deus passa, vendo eu o sangue, passarei por cima. Deus não quer saber quem é Daniel, das fraquezas de Daniel. Claro que isso não é motivo para eu viver em pecado, jamais. Aquele nascido de novo recebe a natureza nova e ele ama a pureza, a santidade. Mas não é esse esforço próprio que vai nos salvar. O esforço que vai nos salvar já foi feito na cruz. Justificado, pois, pela fé temos paz com Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de Daniel, nem de vocês. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos, não pelas nossas obras. Nossas obras são para galardão. Tem outras coisas aí maravilhosas. Um dia desse eu vou pregar sobre galardão. Vocês vão ver que galardão não é só coroa. Tem gente que diz assim, vai receber minha coroa, né? Mas são tanto galardão, se botar só uma coroa em cima da outra, daqui a pouco dá meio metro, 1 metro de coroa. Galardão espirituais são poderes que Deus vai nos dar no nosso corpo glorificado. Quer ver uma coisa? Às vezes eu falo que vou falar uma coisa, aí não aguento, falo, viu, pastor?
No livro de Daniel diz assim: aqueles que converterem a muitos para a justiça brilharão no firmamento como as estrelas sempre e eternamente. Você ganha muita alma, você vai brilhar tanto como se fosse uma estrela. Isso é um galardão que você recebeu pelo trabalho de converter a muito. Imagine como Paulo vai brilhar. Vai ser até fácil descobrir quem é Paulo no céu, viu? Você tem um brilhando ali demais, rapaz, vai ver, é Paulo. Ele recebeu o galardão, que Paulo até hoje converte gente, porque o que ele escreveu e é pregado por tantos pastores no mundo inteiro, suas lições que Deus usou. E quando ele esteve na terra, abnegou de tudo para pregar, foi assaltado, foi torturado, mas salvou muita gente. Então, são galardões, são dotes, são poderes que Deus vai nos dar em nosso corpo. Aí você vai dizer assim: como é que eu sei quem é Paulo e quem sei quem é Dimas, o ladrão da cruz? Dimas não vai brilhar tanto. Dimas nunca cantou no coral, nunca deu uma oferta. Está vendo como são as coisas, irmã Lânia? Nunca deu um dízimo, nunca obedeceu uma ordem de pastor, nunca congregou. Foi o que Dimas fez: reconheceu que Jesus era o Cristo e fez uma oração: Senhor, lembra de mim quando estares no teu reino. Como a salvação é pelo da cruz do meio, não pela da cruz da direita, o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu, foi. Deus é justo. Salvação é para todo, mas galardão é meritocrático. O que é meritocrático? Pelo mérito. Galardão não é dom, é pelo mérito. Salvação é dom. Foi salvo Dimas, o ladrão da cruz direita, foi salvo Paulo. Mas Paulo, você vai olhar no céu para Paulo e dizer: que coisa linda aquele corpo, Paulo brilhando. Dimas não ganhou uma alma. Talvez até a fé dele fez que algumas almas se ganhem, que a gente prega ele e ganhou por tabela, mas assim diretamente não. Mas vamos para a segunda cidade que eu quero terminar. São 6 cidades, já falamos de Quedes, santuário, santo ou santuário, montanhosa da Galileia, tipifica a santidade de Cristo. Siquém, tipifica ombro ou costa, é a tradução da palavra Siquém. Ficava na região montanhosa de Efraim, entre os montes Ebal e Gerizim. Representa o consolo de Cristo. Primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente sai das trevas, do reino das trevas, somos transportados para o reino do amor de Deus, o Senhor nos consola. Quer ver? Parábola das 100 ovelhas. Diz que aquela ovelha que se desgarrou, que tipifica o homem pecador desgarrado, o pastor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela que se desgarrou. Simboliza que cada um de nós fomos um dia ovelha desgarrada. O amor dele disse: eu vou buscar aquela, eu vou buscar aquele. E diz que quando ele vê lá aquela ovelha desgarrada, já sofrendo, próximo a morrer, ele pega aquela ovelha, unta com azeite suas feridas, e ele coloca a ovelha onde? Nos ombros. O texto diz, ipsilítere, que o pastor colocou-a em seus ombros e voltou ao aprisco. Outro exemplo, para não ficar muito superficial, a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo reconhece e diz: levantar-me-ei e ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E ele toma aquela decisão e anda agora não mais montado num cavalo, mas a pé, enfraquecido, mal cheiroso, de lama de porcos, porque era o trabalho dele, cuidar dos porcos e daquilo que os porcos comiam. Se ele conseguisse pegar alguma coisa, ele se alimentava. De sorte que ele, quando vence o caminho e chega próximo à fazenda que um dia ele deixou, nas aventuras da vida humana, é também outro simbolismo do homem pecador voltando à casa do pai. Diz a palavra que o pai estava com o olho no caminho e vendo de longe, Lucas 15, 20, não precisa abrir, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e os ombros e o beijou. Então, quem está aqui santificado por Cristo, está na cidade de refúgio de Deus. Quem foi consolado por Cristo, está na segunda cidade de refúgio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é para todo crente. Um dia você foi consolado pelo Senhor. A terceira, Hebron, significa comunhão ou associação.
ficava na região montanhosa de Judá e representa a comunhão com Deus, que também envolve o papel da igreja. Agora nós estamos aqui, amado, em comunhão com Deus. Você é igreja todos os 7 dias da semana, mas no domingo nós, além de sermos igreja, porque a igreja é o templo, somos nós temos a congregação dos santos, da comunhão. O Salmo 134 diz: eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai a mão no santuário. Você fez nesse instante isso aqui, com esse louvor maravilhoso. E bendizer ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Então essa comunhão dos santos, que a palavra diz: ó quão bom, Salmo 133, quão suave é que os irmãos vivem em união. Paulo vai dizer: quando vos reunir, um tem hino, outro tem salmo, outro tem cântico espiritual, salmodiando, edificando a fé. Isso é a cidade de refúgio, Hebrom. A quarta, Bezé, significa fortaleza, ficava no deserto, no planalto da tribo de Ruben. Representa Cristo, a proteção, o refúgio impenetrável. Salmo 18 diz assim: o Senhor é meu rochedo e meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação e o meu alto refúgio. Você está num refúgio alto, onde ninguém pode te atingir, escondido em Deus. Aleluia. Eu, você, cada um que amamos essa salvação. Fisicamente você está nesta terra, seu corpo até sofre os problemas desta terra, mas espiritualmente a Bíblia diz: e nos assentou juntamente com Ele nos lugares celestiais, pela graça sois salvos. Espiritualmente você está assentado nos lugares celestiais. Então creia que aquilo que você sofre, eu sofro nessa carne, é permissão de Deus, como prova para nos edificar a fé, para trabalhar o nosso caráter, porque Ele quer que isso que hoje é espiritual seja notório, não só no nosso espírito, mas no nosso corpo unificado. Quando a trombeta tocar, preste atenção, amado, não é só o teu espírito, a alma que vai para o céu, não. Você vai para o céu por completo, porque o Senhor comprou você e a mim completo. Por isso que a Bíblia diz que o vosso espírito, alma e corpo seja conservado, irrepreensível até o dia de Jesus Cristo. Ele quer seu corpo também, não esse corpo aí, esse corpo aí adâmico, ele já está em processo de morte, murchando como a flor, mas Ele vai nos dar um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado, e nós vamos entrar no céu de forma triuna. O teu espírito que está pronto, sua alma que está sendo sarada, e a carne, Ele vai dar outra carne no lugar desta, para que nós possamos adentrar o céu de forma triuna, espírito, alma e corpo. Por isso, amados, que é muito importante, mesmo aqui ainda, cuidarmos do corpo e entendermos que esse corpo não é mais seu. Teu corpo tem dono. Por isso que a gente não pode violar. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá. Então é de Deus. Ele está deixando por enquanto dessa maneira. E nos tratando como Ele tratou a Jonas. Jonas tinha um rancor no coração contra os ninivitas, por causa de várias coisas que aconteceu. Senaqueribe, companhia, invasão de Judá, possível invasão de Samaria. Mas aconteceu que Deus disse: não, ele é meu, ele vem para mim, eu tenho que tratá-lo. Então permitiu que ele, ordenou ele fazer aquela viagem, ele retrucou, você já conhece a história, foi comido, engolido por uma baleia, passa por aquilo tudo para tratá-lo. Hoje Jonas está na glória, que bom ser tratado. O salmista Asaf diz assim: foi bom eu ter sido afligido para compreender as maravilhas da tua lei. Por isso você tem que dar graça em tudo. Porque aquilo que você passa e é desagradável faz parte do tratamento de Deus. Dê graça, mesmo que você não entenda. Porque no dia que Ele te salvou, eu e você estamos no controle dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto e penúltimo, Ramote, que significa exaltação, elevação, ficava nas montanhas de Gileade, na tribo de Gade. Representa Cristo, o restaurador. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como a serva e me fará andar ou habitar nas alturas. Então, mas pastor Daniel, eu estou em Salvador, pisando, sim, seu corpo, mas espiritualmente você está em Ramote. Quem pode dizer amém? Amém. Sexto e último, vou passar num tempo bom aqui, viu? Golã significa livramento ou lugar de refúgio. A sexta cidade de refúgio tinha esse nome. Cada nome que Deus deu tinha um significado.
ficava em Bazã, na tribo de Manassés, significa refúgio, livramento. Eu vou repetir, um salmo extremamente conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, os que habitam em Golã, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não consegue atingi-la. Nós somos livrados, amados, diariamente por Deus, mesmo que a gente não conheça. Um dos nomes de Deus é o Deus que se oculta. Ele faz a obra e não está preocupado nem que você veja. De vez em quando Ele deixa a gente ver, mas Ele faz muito mais em oculto, porque Ele quer que a gente reconheça e confie nessa palavra. Confie que você está sendo guardado, está sendo livrado. Que aquilo que o diabo maquina no inferno com seus súditos. Existe, chamado, uma elite demoníaca que está aí agindo no carnaval. É sempre bom lembrar, né, pastor? A gente fala aqui, mas o tempo vai passando, vai chegando irmãos novos. Minha avó era de Candomblé, lá, que recebeu os espíritos mais baixos. Graças a Deus que ela morreu crente, está na glória. Dona Otávia Pinheiro. E ela me dizia a mim e a minha mãe: olha, é proibido pelos espíritos, desde quinta-feira, não se toca mais a tabaco em nenhum, não pode fazer nenhuma invocação. Os terreiros todos ficam em silêncio, até quarta-feira de cinza. Por que, minha avó? Não, porque está todo mundo ocupado na avenida. Porque se tocar, ele tem que vir, aí vai tomar uma surra, porque não é para incomodar, nós temos outra missão nesse período, está lá. Então está lá, principado, potestade, dominador e ó espiritual de maldade. Todo mundo na avenida. Todo mundo com abadá dentro dos blocos, perturbando a vida dos outros, daquele que dá lugar. Mas ele não pode tocar em nós. Nós somos guardados porque estamos em Golã, estamos no esconderijo do Altíssimo, o mal não pode penetrar. Por isso que o Senhor nos dá diversas advertências para não dar brecha. O reino espiritual, amado, é real. O reino espiritual, ele é palpável para aquele que conhece. Nesse ano, muitas pessoas das escolas de samba, pessoas que são assim, coreógrafo, líder, são assim consideradas pessoas que produzem escola de samba, abertamente pegou o microfone em entrevista e disse: olha, o negócio aqui mesmo é do cão mesmo, é macumba, aqui tudo tem que ser preparado, tem que ser feito, tem que ser consagrado. Eles mesmos disseram. E o cristão, ao invés de ficar calado, deixa ele mesmo, o mal por si se destrói. Aí um bocado de cristão se manifestar. Está vendo? Aí eu disse: olha, você é preconceituoso. Aí começou a descer a ripa nos cristãos que abriram a boca. Não precisa dizer nada, ele já disse. Por isso que Jesus disse: tu dizes. Jesus chegou para Pilatos e disse: tu dizes, você que está dizendo, não precisa dizer nada. Aí teve cristão que pegou a deixa, já está vendo? Aí os programas estão dizendo: vocês são preconceituosos, não tem amor, não ama o próximo como a si mesmo. Não foi eles que disseram? O cara disse: não, tem que ser aqui preparado, a gente cuida, antes da escola de samba, está ali naquela concentração de sair, tem que esperar um pouquinho, que tem que abrir um portal, ele já bate o atabaque, abre um portal, os Exus têm que vir, tem que incorporar, Exu, Pombagira. Isso aqui é o que eu ouvi o cara dizer com essas palavras. Você não está escondendo nada. O cristão já: eu vou ficar aqui pregando o evangelho, pregue o evangelho. Aí foi dizer: olha, está vendo que é do diabo mesmo, pronto. Virou a imprensa toda contra quem falou. Tinha que falar com ele que falou que era do diabo. Mas você vai falar o que ele já falou, veio tudo contra os cristãos, irmão. Nós temos que ter mais sabedoria e pregar o evangelho. Não está falando lá do diabo, vamos falar de Deus. Olha, amado, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. Se você abrir o coração, aí sim, vai abrir um portal na sua vida e você vai ser a habitação do Espírito Santo. É o cara escolhe, o cara falou lá que no carnaval é assim, vai descer Exu. Cá ele está dizendo que vai descer o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Agora foi falado o que o outro falou, ainda ficou mal na internet, ainda foi cancelado na internet. Eu quero encerrar aqui, amado, a conclusão da nossa mensagem. Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem eterna de Melquisedeque. E Cristo morreu. Quando o sumo sacerdote morria, nós lemos aqui em Números 35, aquele que está na cidade de refúgio
estava livre para voltar para a sua cidade natal, porque ele não precisava mais, ele não podia mais ser perseguido. Hebreus capítulo 5, verso 6, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, os quais nos nossos dias, da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação de todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que o texto disse aqui, que nós lemos no início da mensagem? Aquele que pecou inadvertidamente, era homicida, ele tinha que ser escondido na cidade de refúgio, julgado, disse não, sua morte foi, seu crime, seu delito foi involuntário. Cada um de nós herdamos de Adão. Então você fica na cidade de refúgio, mas morrendo o sumo sacerdote, você é livre. Cristo morreu, vamos ficar de pé. Cristo morreu, e a morte dele nos trouxe vida. Pois morreu a nossa morte, diz o hino, para vivermos sua vida. Nesta manhã você vai pegar o pão, o vinho, e vai dizer assim, olha, eu estou guardado em 6 virtudes de Cristo, cidade de refúgio, e agora já estou livre até para sair, porque ele morreu, morrendo o sumo sacerdote. Aquele homicida estava livre, o vingador não podia. Satanás não tem mais autoridade sobre você. O pecado não mais tem domínio, Satanás não pode mais, esse é de Deus. Coisa tão forte, amado, que até testemunho de santos que já morreram, foi sepultado. Se alguém foi fazer algum trabalho lá, dessas religiões aí, foi mexer nesse túmulo aí, você não pode mexer não, isso tem dono aí, vai mexer em outro, isso aqui não, isso aqui foi de um crente, o diabo diz, é muito sério, nem nos nossos restos mortais pode mexer, porque você tem dono, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, você tem dono, aleluia, glória a Deus. Coloca a tua mão direita no teu coração, Pai, aplica esta palavra no nosso coração. Ó Deus, que nesta manhã que viemos aqui entendamos, ó Deus, que todos os símbolos do Velho Testamento, ele tem aplicação espiritualmente em nossa vida. Ó Deus, que somos guardados em Ti. Ó Deus, assim como Tu disse a Moisés e a Josué, faz cidade refúgio. Nós temos hoje, ó Deus, refúgio espiritual em Ti. Somos guardados, remidos, lavados com sangue. E vamos agora fazer parte da mesa do Senhor, sabendo, ó Deus, que o sumo sacerdote morreu. E o testamento não tem valor enquanto o sumo sacerdote vive, enquanto o testador vive, mas morrendo o testador, aquele herdeiro pode tomar conta da herança, e nós tomamos posse da herança nesta manhã, ou desde o dia que nós conhecemos este amor, porque o Senhor morreu. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pelo Calvário, muito obrigado porque Tu vieste, muito obrigado porque o Senhor ressuscitou, muito obrigado porque o Senhor voltará. Muito obrigado, ó Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, muito obrigado por todo esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos.